Meus amigos, Karim Benzema. Eu acho que não tem outro jeito da gente começar esse vídeo, não. O cara simplesmente deixou mais um hat-trick na história da Champions, um nas oitavas, um nas quartas, 2 jogos em sequência, apenas o quarto jogador a fazer isso, e simplesmente encaminhou uma classificação do Real Madrid de uma maneira até que me deixou surpreso. Para quem acompanha nossos vídeos de análise pré-jogo e tal, pré-rodada de Champions, viu na terça que eu falei que eu não imaginava que o Real iria conseguir ter tanto volume de jogo, mas o que a gente viu hoje foi simplesmente o Real conseguindo criar e sendo efetivo na criação. A gente pode já começar diretamente, como já começamos a falar, desse 3-1 do Real Madrid no Chelsea, fora de casa, com o Benzema sendo o centro das atenções, hat-trick para o homem, mas a gente teve um Real que foi muito sólido, uma equipe que construiu bem, deixou espaço lá atrás? Deixou. Sofreu com a pressão na saída de bola? Sofreu. Características do Real Madrid até nessa temporada. Mas, ofensivamente, o time soube encontrar espaços, soube aproveitar os espaços encontrados e foi fatal, principalmente Karim Benzema. Com gols de diferentes características, os dois primeiros parecidos, até por conta de serem de cabeça e tal, mas em envolvimentos de jogadas, em criação de jogadas diferentes. A gente tem o primeiro, já começando com o Benzema, ele lança o Vinícius chega à linha de fundo com velocidade, aquela jogada que o Real Madrid gosta de utilizar, cruzamento devolvido para o Benzema, toque de cabeça magistral, primeiro gol. Pouco tempo depois, cruzamento do Modric na área, Benzema, fatal, gol. E ali já era um Real que não tinha só tido essas duas oportunidades. Um Chelsea que vinha para cima, mas um Real que devolvia na mesma moeda. O Vinícius já tinha colocado bola no travessão. O Real ainda já apresentava um futebol que encontrava e ameaçava o Chelsea aqui e ali. Com 2-0, o jogo ficou bem mais tranquilo para o Real. Caiu até um pouco da intensidade, mas era um time que conseguia estabelecer um controle do jogo na medida de que não sofria tantos riscos. O Chelsea atacava, o Chelsea encontrava espaços e foi melhorando para o final dos últimos 15 minutos do jogo, até que encontrou o gol com o Kai Havertz diminuindo, cruzamento para a área. O Kai Havertz ganhou fácil do Carvajal na jogada aérea, inclusive uma participação ruim do Carvajal nesse momento do jogo. Mas aquilo não desanimou o Real, ele manteve a cabeça no lugar, ao contrário do Chelsea, que sofreu bastante com os 2 gols, até porque sofrer 2 gols em casa numa partida de Champions cai mesmo. E aí pro segundo tempo o Tuchel tenta mudar o time, tenta mudar o esquema, e o efeito é pessimamente e exatamente o contrário do que ele queria, de imediato, né? A gente tem os 46 minutos, o Benzema mais uma das oportunidades que ele costuma fazer isso, de pressionar o goleiro e achar gols. Ele é um cara que tem essa característica e parece que o pessoal não está aprendendo, não está estudando isso do Benzema. Pressionou o Mendy, ele vem de muito longe, o Mendy domina a bola, tinha tempo para pensar, tinha tempo para tirar, para espanar a bola, acabou tocando no momento que o Benzema dá o bote, ele pressiona, estava falando foi o Rudiger na jogada, e aí filho, aí é tchau. 3 gols para o homem, partida muito bem executada pelo Real. No segundo tempo manteve um nível de intensidade interessante, perdeu mais oportunidades com o próprio Benzema, perdeu oportunidades com o Carvajal. Era um Real que criava e continuava criando, teve bem menos finalizações, tentativas de finalizações do que o Chelsea, como a gente pode ver aí, mas em números exatos de bolas no gol, 5-5. Um Real que conseguiu manter a eficácia muito acima do Chelsea e releva um resultado para Madrid que é muito difícil do Chelsea reverter, porque jogando no Bernabéu o Real tem uma força absurda, tá vivendo um momento de que mesmo com aquele 4-0 que sofreu por Barcelona, a torcida hoje foi bem incisiva, mesmo estando fora de casa. Não imagino que vai ser o contrário em uma noite de Champions no Bernabéu. Vida difícil para o Chelsea, Benzema classificando o Real Madrid, ou pelo menos dando um passo muito importante para uma possível classificação, e a gente tem um cara que se coloca de vez na disputa pela bola de ouro como um dos favoritos, o próprio Karim. São 36 jogos, 37 gols, 14 assistências. Números absurdos, estratosféricos, e no momento que a France Football muda as regras de desempenho individual ser mais importante do que títulos, mesmo que o Real não ganhe uma Champions, o Benzema vai brigar forte pela bola de ouro, e qualidade ele já demonstrou que tem. Números ele tem tido, e mais importante, importância no time e grandes atuações.
Basta ver essas últimas duas dele contra o PSG e Chelsea na Champions, o nível de importância dele no Real Madrid na temporada, o que ele tem produzido de encantamento, o próprio impacto dele no momento ofensivo do time é muito grande. Esse cara vai brigar forte e tem muita chance de ganhar. Olho nele. Na outra partida a gente tem um Villarreal 1-0 no Bayern, que eu acho que acabou com as bets de muita gente por aí. Cara, eu disse que o Bayern ganharia não com facilidade. O Villarreal poderia impor dificuldade ao Bayern, mas vencer o Bayern de Munique foi uma surpresa. O Villarreal é um time muito organizado, muito sólido, porém o Bayern simplesmente foi anulado ofensivamente. Esse é o principal ponto, porque o Bayern de Munique ele oferece espaço, ele deixa o seu adversário atacar. Então o Villarreal conseguiria atacar, seria passível de se imaginar isso. Porém, o Bayern não conseguir ter o mesmo volume de jogo é difícil de acontecer. E o Villarreal conseguiu neutralizar. O Lewandowski teve uma finalização no jogo. O Miller foi bem pressionado na área dele e sem conseguir encontrar espaço para criar, para fornecer municiamento para o Lewandowski finalizar. A marcação do Villarreal fechou bem os espaços. E da mesma maneira que fechou e defendeu bem, atacou bem. Foi preciso. Danjuma abriu o placar com poucos minutos do primeiro tempo, 1-0. Aquilo já era uma surpresa muito interessante. Mas manter esse resultado e ser mais do que isso, dominante na partida, não deixar o Bayern atacar, não ter riscos de perder o resultado, era difícil de imaginar. O Villarreal chegou a ampliar o placar, mas o gol foi anulado. O Villarreal teve mais oportunidades, o Villarreal colocou o balão no travessão. O Neuer falhou em um lance assim que é difícil de acreditar que era o Neuer naquela jogada. E o Gerard Moreno tentou do meio campo, mas a bola passou perto do gol. Era um lance que eu acho que nem ele estava esperando, pegou desprevenido. Mas, cara, o Villarreal jogou muito mais e cabia mais. Não foi eficiente, pode custar caro, porque o Bayern é aquela coisa. Ele dá espaço, mas ele ataca muito, é um time que tem muito volume. O Villarreal conseguiu parar uma vez. Vai conseguir parar de novo? A gente não tem como saber. Ainda mais jogando na Allianz Arena, numa atmosfera que a torcida do Bayern vai estar presente, vai apoiar. É vida dura para o Villarreal, mas o passo que ele deu hoje é muito importante. E mesmo que uma classificação não venha, o trabalho do Unai Emery tem que ser muito reconhecido. Um cara que eliminou a Juventus nas oitavas, vence o Bayern de Munique numa ida, ainda que jogando em casa, sendo muito superior ao adversário. Uma temporada na fase de grupos muito interessante, um time sólido, que entende o que o técnico pede e que faz exatamente o que o técnico pede. Ataque em conjunto, defende em conjunto, todos jogando pelo mesmo intuito. Modelo de jogo precisamente seguido. Quem sabe uma classificação não vem na terça-feira. Até lá, vou ficando por aqui. Não se esqueçam que a gente costuma ter vídeo aqui sempre no canal, analisando e dando nossos pitacos sobre esses jogos e o futebol europeu em geral. Se você está chegando aqui agora, se inscreve, curte, comenta, compartilha, essa coisa toda que todo mundo pede por aí. Não custa nada você fazer aqui também, né? Valeu, tamo junto, tchau!